Boa noite, pessoal, a todos. Boa noite a todas. Hoje a gente tem, né, o caldo fluidificado, não é só água, não, caldo, que a gente está vendendo aí ao lado, né? Quem não pegou ainda e quiser, ainda tem, né, Raimunda? Se saiu de lá agora, ainda tem, pronto. Caldo de carne, caldo de frango e caldo verde. Alguns já tomaram. Gostaram, gente? Quem tomou? Pronto, então é baratinho, R$ 5. A gente está precisando, né? Porque a gente já fez aqui a reforma do nosso telhado, que realmente estava precisando muito, molhava muito aqui com a chuva, né? Quem chegou a ver algumas situações aqui, chegou aqui, estava em cursos que viu várias panelinhas aqui que a gente estava até com medo do nosso forro, mas tem outros trabalhos que a gente tem que fazer na casa. Então, como a gente vive de doações, né? Então a gente faz essas atividades, essas coisas para a gente estar vendendo, a gente vai fazer um bazar também, para estar arrecadando dinheiro para ajudar a nossa casa, né? Que a gente precisa. Bom, e como a gente vai trabalhar hoje o poder do pensamento, o poder da vontade, o poder da fé. Muitas vezes a gente fala uma coisa assim, pensamento, mas a gente não tem ideia do poder que é e como nós podemos, né, comandar os nossos pensamentos. Né, como nós podemos dominar o nosso pensamento, frear o nosso pensamento. Tudo depende muitas vezes da nossa vontade. Então, quando a gente fala dessa questão do pensamento, a doutrina espírita trabalha muito bem com isso, dizendo tanto que o nosso pensamento é energia, né? E como ele pode se dissipar, como a gente pode estar emanando nossos pensamentos. E a vibração que nós tivermos, nessa afinidade que nós estivermos, na sintonia que nós estivermos, nós estaremos atraindo aqueles pensamentos que estão, aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão com o mesmo pensamento nosso, sejam encarnados, né, ou sejam desencarnados. Ah, Márcia, como assim encarnados? Porque é aquela questão, é o grupo em que a gente está, né? É o meio em que a gente está, e muitas vezes a gente está sendo, vamos dizer assim, influenciado, sim, pelo pensamento de outro encarnado. Às vezes alguém que está próximo de nós, às vezes alguém que está distante. Né? A gente vai estar vendo isso no decorrer da nossa, né, palestra aqui. Então, a gente vai entender hoje a questão do pensamento, do quanto ele é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento aqui, enquanto nós estamos encarnados aqui neste planeta. E também quando nós desencarnarmos. Mas o tanto que a gente precisa estar compreendendo isso para poder trabalhar também sem nós. Porque só depende da gente. A gente sabe que a ciência fala que o que existe de mais rápido é a luz. Mas ela fala também que mais rápido que a luz é o pensamento. Aqui, quando um minuto que eu fiz isso aqui, cada um aqui já pensou alguma coisa, cada um aqui está pensando alguma coisa. E muitas vezes a gente não tem como comandar. Aí a gente precisa exercitar isso, trabalhar isso. Aí a gente vai entender o porquê, o tanto que isso é importante na nossa vida. Porque às vezes a gente fala muito de mudança, né? Ah, eu preciso estar mudando, eu preciso me modificar, eu preciso me transformar, principalmente quando a gente trabalha o autoconhecimento. Mas a gente tem que perceber que essa mudança não vem de fora. Essa mudança é interior. A gente sempre fala isso. É uma transformação que a gente vai adquirindo, que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada. Então, muitas vezes a gente espera que a vida da gente se transforme de alguma coisa externa que possa acontecer. Aí a gente pede, a gente faz nossas preces, muitas vezes é o outro que está atrapalhando a minha vida, é o marido, é a esposa, são os filhos, é o meu pai, é a minha mãe, e a gente não consegue compreender que o que está travando a minha vida sou eu mesma. Que essa mudança não depende do exterior. Quantas vezes a gente está vivendo situações na família, no trabalho, e que a gente vive aquela situação pesada, angustiada, né? muitas vezes até triste, depressiva, a gente não consegue nem estar em certos ambientes, às vezes até dentro de casa. E a gente fica com aquela angústia e não compreende o que está acontecendo. De repente, quando a gente faz uma mudança em nós, de pensamento, de atitudes, perante aquelas pessoas ou aquela situação que a gente está vivendo, como tudo se transforma. Como no passe de mágica. Por quê? Porque depende muitas vezes de nós e a gente pensa que é o outro. Às vezes é nós que estamos fechados para vamos dizer assim, uma harmonia melhor com aquela pessoa, uma relação mais amigável. Né? Às vezes é a gente também que às vezes vê o outro com um olhar meio, vamos dizer assim, julgador, preconceituoso. Então essa mudança muitas vezes tem que acontecer em nós. E tudo começa no pensamento. Então a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira transformação começa no nosso íntimo. Lá no fundinho. Por isso a importância
A importância que Joana de Ângeles fala sempre da gente estar fazendo aquela viagem, né? Que é a viagem mais longa e mais difícil que a gente pode estar fazendo, que é a viagem para dentro de nós mesmos. Que essa viagem é mais difícil, por quê? Porque a gente vai se deparar com quem a gente é de verdade. E muitas vezes a gente não gosta de se deparar com isso, né? Mas, voltando a falar do pensamento, o pensamento cria. E é realmente. Um dos espíritos, André Luiz fala que lá tudo é plasmado. Inclusive as coisas, a cadeira, a mesa, tudo lá é plasmado pelo pensamento. Claro que a gente está falando em outro nível de evolução, né? A matéria é muito menos densa, como aqui no planeta que a gente está, mas é plasmada através do pensamento. E a gente aqui também plasma. Porque nós somos energia, a gente não plasma ainda uma cadeira, a gente não plasma ainda uma porta, mas a gente plasma, vamos dizer assim, a energia do ambiente em que eu me encontro. Aquilo que eu estou exteriorizando, através do que eu estou emanando, vamos dizer assim, para o outro. Ou até para mim mesmo, é que eu estou trazendo para mim mesmo através do pensamento. Então, o nosso pensamento cria, porque a partir do momento em que eu penso muito em algo, eu estou criando aqui. Nós somos co-criadores do nosso destino. É isso que a doutrina espírita fala. Ah, Márcia, como assim? Porque a partir do momento que eu quero muito uma coisa, que a gente vai ver que a vontade está muito atrelada à questão do pensamento, se eu penso em algo e eu tenho vontade de agir daquela forma, eu vou criar aquilo para mim. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Então, o pensamento, ele cria. E a vontade vai direcionar esse pensamento meu. A vontade, né, o pensamento primeiro vai criar, e de acordo com a vontade que eu vou, vamos dizer assim, que eu vou colocar em cima daquele pensamento, ela vai ter uma intensidade maior, uma intensidade menor. E a fé vai sustentar, vai ser a base que vai me dar força naquele momento para estar seguindo com aquela vontade e eu estar direcionando aquilo que eu desejo. Então, tudo que a gente alimenta em nossa mente, tudo e em nosso coração vai influenciar a nossa caminhada. E é verdade. Se eu alimento pensamentos bons, se eu alimento atitudes boas, eu vou estar tendo uma caminhada muito mais, vamos dizer assim, direcionada à luz. Mas se eu tenho pensamentos de ódio, de raiva, né, de depressivos, violentos, eu vou estar me direcionando à escuridão. Então, aonde eu estarei vai depender do que eu alimento na minha mente. E isso também tem a ver com aquilo do exterior que eu trago. Ou seja, o que é que eu leio, o que é que eu assisto, qual o ambiente em que eu vivo, as pessoas com que eu converso, tudo isso acaba influenciando também, que é o exterior que eu vou estar colocando para mim. A gente pode estar pensando o seguinte: nós nos alimentamos todos os dias para nós estarmos com o nosso corpo saudável, não é isso? Porque o nosso corpo precisa do alimento. Então, assim, se eu me alimento com comidas saudáveis, eu vou ter saúde, não é isso? Eu vou ter um corpo saudável. Mas se eu me alimento com comidas gordurosas, muito açúcar, eu vou trazer o que para mim com isso? As doenças. A mesma coisa é o alimento espiritual. Se eu me alimento dependendo da música que eu escuto, dos filmes que eu vejo, né, agora são as séries, né, das séries que a gente vê, do que eu sempre estou conversando, no ambiente que eu me encontro com as pessoas, se eu estou em lugares que às vezes tem um ambiente uma energia muito pesada, eu estou me alimentando disso. Eu estou prejudicando o quê? Eu enquanto espírito, perispírito e inclusive o corpo. Porque a gente sabe que tudo que a gente pode ter no nosso pensamento, né, no nosso espírito, no nosso perispírito, vai acabar acarretando alguma doença no meu corpo físico, no meu corpo orgânico. Então, é no domínio do pensamento que reside o domínio de nós mesmos. Aí a gente fala, será que é fácil dominar o pensamento? Será que é uma coisa assim tão simples? Será que é fácil quando aquela pessoa passa ali que eu não gosto, eu não pensar alguma coisa que já pensei? Rápido, é assim, é bem rápido. Ah, tem aquela... Não é isso? É muito rápido e às vezes a gente não consegue controlar, porque é instintivo. E é muito assim. Então, assim, quando eu conseguir dominar esse pensamento, eu vou conseguir me dominar. Me dominar perante o quê? Perante ainda as imperfeições, o homem velho que eu ainda trago em mim.
E esse homem velho ainda reside muito em nós, que esse homem velho traz muitas coisas, vamos dizer assim, traz a bagagem com virtudes, traz, mas também traz muitas coisas ainda imperfeitas, muitos sentimentos ainda negativos, que a gente precisa fazer essa transformação. Então, a partir do momento que eu dominar meu pensamento, a gente já pode começar a dominar as palavras, né? Porque exteriorizar o pensamento. Ou seja, eu penso, mas já não falo. Já é uma evolução. Eu penso alguma coisa aqui de Raimundo, ó, meu Deus, eu não vou falar isso. Ó, vou travar. Aí o que o André Luiz faz, quem assiste o nosso lá, quem leu, ele explicou direitinho, né? Dá aquela vontade de falar alguma coisa que não seja nada que vai de boa, vamos dizer assim, alguma coisa ruim para alguém. O que é que você faz? Bota água na boca. Pode quem chegar ali, não fala, não fala. Deixa passar a vontade. E André Luiz ficou quase o dia todo com essa água na boca, porque a vontade demorou de passar. Eu lembro que tem até uma história engraçada que alguém contou sobre Chico falando da irmã, né? Que a irmã de Chico adorava uma fofoquinha. Que aquela pessoa, sabe, chegar todo mundo lá. Mas fulano, você não sabe o que aconteceu. Foi contar aí. Aí, Chico, você tem que parar com isso. Estou dando conselho. E ela, mas eu não consigo. O povo, eu estou aqui quieta, o povo vem falar as coisas, vem falar na minha casa, mas eu não consigo ficar quieta. Pronto, então faz o que André Luiz falou. Põe água na boca e o pessoal pode estar falando lá e você não fale nada. Pelo menos você vai estar escutando, mas você não vai estar contribuindo e falando alguma coisa. Assim ela fez. Aí a pessoa chegou, né, contando aquele caso lá de ciclano, de fulano, até ela... Ela não falou, mas ela pensou, né? Então, mas pelo menos ela não está falando. Então, quando a gente começa a dominar pelo menos as palavras, né? Conseguir dominar, isso já é um grande avanço. Porque o pensamento, realmente, a gente ainda não vai ser tão fácil, nós, enquanto perfeitos que nós somos ainda, dominar totalmente. Mas a gente já pode o quê? Está começando a exercitar. Então, pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivas ou destrutivas. De acordo com o pensamento que eu tenho, eu posso ajudar alguém. É como a gente está passando na rua e vê alguém lá, uma pessoa alcoolizada ou uma pessoa que usa outros tipos de droga, né? Drogas lá caídas no chão. Qual o pensamento que eu vou ter perante essa pessoa? Eu vou emanar um pensamento bom? Ô Senhor, ajuda esse irmão, né? Que seu mentor espiritual consiga chegar até ele. Eu não sei nem quem é, mas eu vou fazer isso ou eu vou ter um pensamento julgador? Né? Qual o pensamento que eu vou ter? Então, tudo que a gente emana, tudo que a gente envia para alguém, eu lembro de Divaldo Franco, que ele fala que ele tinha muito contato com o mundo espiritual, né? Sempre, e ele soube da morte de alguém que se suicidou, se eu não me engano, foi se jogando de um prédio, foi. E aí um rapaz jovem e tal. E aí ele começou a fazer prece para esse rapaz todos os dias. No dia que como ele tinha horário de fazer as preces dele, ele fazia prece para muitas pessoas. Então ele incluiu esse rapaz, que ele tinha ficado sabendo da morte, pegou o nome e incluiu nas preces dele. Aí depois de muito tempo, esse rapaz conseguiu mandar uma mensagem, dar uma mensagem na mediúnica que Edivaldo se encontrava. E aí ele chegou para Edivaldo para agradecer, porque ele disse que ele vivia tanto nas trevas, que só tinha um momento vamos dizer assim, daquela angústia amenizar. Em um momento que ele sentia um alívio, que era o único minuto em que Edivaldo fazia aquela prece, que ele esperava aquele momento durante o dia todo. Então, assim, a gente pode fazer isso. A gente pode emanar pensamentos bons através de prece, através de pensamentos bons mesmo, para as pessoas. Jesus viveu assim, né? Ele não esperava conhecer a pessoa, era alguém conhecido, se não era conhecido. Ele sempre fazia o bem para aquela pessoa. Então, a gente pode realmente ter pensamentos construtivos, assim como a gente pode também ter pensamentos destrutivos. Ah, Márcia, mas esse pensamento pode chegar até mim? Pode. E como é que pode? A gente não tem uma segurança, uma proteção? A gente está falando aqui o quê? Quem domina meu pensamento sou eu. Quem domina tudo em mim sou eu. E também, para eu ter essa segurança, eu tenho que fazer o quê? Está me alimentando de coisas boas. Pensamentos bons, está sempre em conexão com os espíritos superiores, com o meu mentor espiritual. Então, a gente é que vai estar se alimentando para ter essa segurança. Então, assim, a partir do momento em que eu emano um pensamento ruim, ele vai, o bom também. Se ele vai chegar até a pessoa, não vai depender de como a pessoa se encontra. Por isso que a segurança que a gente fala, a gente tá sempre orando e vigiando.
Então, assim, muitas pessoas às vezes perguntam, vem cá, e aquelas pessoas que vão às vezes em alguma casa, tá, para fazer aqueles trabalhos, que a gente sabe que isso existe, né? As casas, às vezes, que fazem trabalhos ruins para as pessoas, aqueles trabalhos, vamos dizer, espirituais que eles fazem, para destruir alguém. E aí, vai chegar ou não? Que o pessoal chama de feitiço. Vai chegar ou não? Vai pegar ou não na pessoa? Aí a gente fala, depende. Por que às vezes as pessoas falam assim, fulano disse que fez um trabalho e a pessoa da casa disse, não, ele está com o corpo fechado. Não conseguimos chegar até ele. O que é o corpo fechado? É uma pessoa que está equilibrada. É uma pessoa que tem bons pensamentos. É uma pessoa que está em sintonia com o seu mentor espiritual. Então ele tem uma barreira. Então é essa barreira que a gente tem que ter para quando a gente chegar em um ambiente, a gente não está recebendo tudo que está ali naquele momento. Porque isso, a gente é influenciado o tempo todo, a gente tanto recebe, quando a gente também influencia aqueles que se encontram ali. A gente está, por exemplo, em uma reunião de trabalho, que está lá todo mundo bem desequilibrado, e você chega com a voz bem pausada, bem tranquila, e tenta levar uma racionalidade para aquelas pessoas. Gente, pelo menos, vamos com calma, vamos pensar melhor. E aí, observa com a voz calma, tranquila, como o ambiente harmoniza. Agora, quando a gente leva, né? Vamos dizer assim, vamos jogar mais fogo ainda na fogueira, aí... Então, assim, tudo vai depender desses imagens mentais que a gente tem. E tem uma coisa que a doutrina espírita fala, o Livro dos Espíritos. Não lembro qual é a questão, mas fala que essas imagens mentais é muito importante a gente ter cuidado. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma raiva de alguém. Alguém me fez muito mal, né? E eu fico com aquela raiva e queira me vingar. Né? E crie isso em mim assim, de uma forma, eu tenho um ódio tão grande que eu acabo até pensando que se aquela pessoa morresse, eu até poderia matar essa pessoa. A vontade é tão grande e eu crio isso tão grande em mim, essa imagem mental, que isso fica registrado no meu perispírito. Eles falam que há casos, vamos dizer assim, de um homicídio que eu posso não ter cometido, mas ficou lá registrado. Porque a minha vontade de fazer foi tão grande que eu só não fiz, talvez, pela falta de oportunidade ou pela falta de coragem. Então, essas imagens mentais, a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, a gente está com esses pensamentos muito assim o tempo todo, de alguma coisa que a gente, né, com alguém, vamos dizer assim, a gente não consegue tirar isso e a gente fica se alimentando daquilo ali. É como se fosse um veneno que vai ali o tempo todo, nos fazendo mal. Então, pensamentos de amor, de esperança, de paz, vai elevar a nossa vibração. Vai nos elevar. Quanto mais esses pensamentos estiver, mais perto da luz, mais perto dos espíritos protetores a gente vai estar. Mas se eu tenho um pensamento de revolta, de ódio, de pessimismo, né, de julgamentos, isso vai adoecer a minha alma. E adoece. Porque quando a gente, por exemplo, tem um pensamento de ódio, que a gente não consegue perdoar o outro, não é o outro que tá preso a isso, é eu. Às vezes o outro não está nem lembrando que me fez mal. Já está longe. Tem gente que tem ódio de pessoas que fez coisa há 20 anos. E quando conta a história, sente a energia da mesma forma. Sente igualzinho. Revivendo. O outro não está nem lembrando mais o que fez, o outro já foi. Então quem é que está preso? Somos nós. Então o perdão ele nos liberta e nos ajuda realmente a nos livrar dessas doenças. Porque muitas doenças psicossomáticas são causadas por isso. Depressão, inclusive o câncer. Muitos cânceres, às vezes, por conta da gente ficar ali com essas revoltas, com esses pensamentos negativos no nosso corpo, aquilo vai adoecendo. Então, o pensamento, ela é uma energia viva. A partir do momento que a gente vibra, que a gente tem que compreender o seguinte, nós estamos inseridos em um universo que fazemos uma conexão com todos. E eu estou falando não é só do planeta encarnado, aqui em matéria, é também do mundo espiritual. Segundo André Luiz, Emmanuel, nós ainda temos tantos pensamentos deletérios e imperfeitos que a gente ajuda a manter, vamos dizer assim, a alimentar os umbrais. Nós ajudamos através dos nossos pensamentos da nossa energia. E era para ser o contrário. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque pensamento é uma energia viva. A partir do momento que eu estou pensando, eu estou vibrando com isso. E eu sinto na minha pele. Então, porque segundo os ensinamentos espíritas, nós pensamos constantemente e irradiamos aquilo que nós cultivamos interiormente. Então, eu emano, eu vibro de acordo com aquilo que eu penso. Então, eu sou o que eu penso.
Penso, logo existo, né, Raimunda? É a filosofia, né? Então, assim, eu sou o que eu penso. É isso que eu sou. Então, nossos pensamentos alcançam pessoas, ambientes e também o plano espiritual, como eu falei, no caso dos umbrais. A gente não vai conseguir alcançar o mundo superior, porque nós somos ainda muito inferiores. Mas os mundos, vamos dizer assim, no caso dos umbrais, os mundos inferiores, que nós temos uma sintonia inferior, a gente consegue alcançar. E emanar pensamento, e inclusive também receber. E aí é que tem a pergunta, então os espíritos me influenciam? Sim, são chamadas obsessões, né? Mas será que é só o espírito que me influencia? Muitas vezes os obsessores falam que é tão fácil obsediar a gente, que às vezes a gente já está lá com aqueles pensamentos ó, destrutivos. Ah, vamos dizer um exemplo, um relacionamento amoroso. Aí a pessoa está com alguma coisa na cabeça de achando, tanto o homem quanto a mulher, não importa, achando que está sendo traído. Passou uma coisa na cabeça assim. A partir do momento que você tem um pensamento, na mesma hora, eu falei que o pensamento é mais rápido que a luz. Na mesma hora a gente recebe a influência de um espírito obsessor. Na mesma hora que está naquela minha sintonia. Como se estivesse passando aqui, olha, opa, aqui que eu entro. Então, o que vai acontecer? Se passou aquele pensamento de ciúme, e por acaso ele viu que ali ele pode aproveitar aquela oportunidade, eles aproveitam. E aí vai criar situações em que a gente vai ver até coisa que não existe. A gente vai começar a imaginar coisas que às vezes não existem. E às vezes não está acontecendo nada. É só nosso pensamento que está criando aqui. Que ele cria. Então, os espíritos podem nos influenciar? Pode. Nossos pensamentos? Pode. Tanto o espírito de luz, como o espírito que ainda está na ignorância. Mas como é que vai saber? Como é que eu vou saber qual é que está me influenciando? De acordo com a minha vibração, de acordo com a minha energia. A gente sabe que durante o dia nós mudamos, vamos dizer assim, a nossa sintonia várias vezes. Às vezes a gente acorda bem, de repente o outro olhou meio atravessado, já foi. Pegou o carro, pegou a moto, passou no trânsito, alguém já foi. Tudo isso vai mudando o tempo todo. A gente vai sempre, ó, saindo, entrando. Numa sintonia boa, numa sintonia ruim. Então, esses pensamentos, sempre que a gente muda, sintoniza com aqueles que estão com o mesmo pensamento meu. E aí, então, cabe a nós o quê? Escolher quais ideias vamos alimentar. Então, de acordo com os meus pensamentos que eu tenho, de acordo com a ideia que eu vou alimentar, os outros espíritos ou as outras energias que eu vou estar atraindo para mim. Vai depender de mim. Então, uma mente desgovernada é como uma casa de porta aberta, entra qualquer um. Né? Qualquer um pode influenciar. E eles falam, como eu falei, quando a gente lê, por exemplo, principalmente as obras de André Luiz, ele vai falar muito sobre isso, que é muito fácil de nos influenciar. Não é à toa que nas mediúnicas, eles sempre, os espíritos superiores, né, quando vêm dar suas mensagens, para nós termos cuidado, orar e vigiar. Cuidado para não serem influenciados. Porque o que mais tem são espíritos que nos querem influenciar, mas depende de nós. Então Jesus afirmou o quê? Vigiar e orar, porque vigiar o pensamento é vigiar a própria vida. Porque muitas vezes a gente vive tanto desequilíbrio, tantas doenças, né? Doenças agora depressivas, melancolia, tristeza. Aí vamos para onde? Para os remédios psiquiátricos. E a maioria das pessoas toma remédio psiquiátrico, muitas vezes é por isso, porque não vigiou, né, seus pensamentos. E ali ele foi virando uma bola de neve. E aí chega um momento que a pessoa não consegue mais resolver sozinho, aí tem que procurar ajuda. Então a gente tem que estar buscando, não chegou ainda nesse patamar. Então quantas vezes uma palavra dita sem pensar destrói relações? E é verdade. E às vezes relações de pai e mãe, de filho com a mãe com o filho, por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra, eu conheço pessoas que deixou de sequer receber um telefonema de um pai. Às vezes o arrependimento, aliás, sempre vai vir, mas às vezes é muito tarde. Então a gente tem que ter cuidado, é aquilo que eu falei, de explanar o que a gente está pensando. E outra coisa, e saber perdoar daqueles que falam para a gente. É a indulgência, é a caridade. Perdoar, né, as ofensas, ser indulgente com as imperfeições alheias. Porque a gente não sabe o que está passando com aquela pessoa. Aí de repente a pessoa falou um ato, uma barbaridade, ela não tem o conhecimento que a gente tem. Às vezes ela pode ter sido influenciada,
Então, nós que temos o conhecimento, nós temos também a responsabilidade de compreender melhor, de entender melhor, para não chegar numa situação que a gente vai destruir nossas relações, né? Que a gente sabe que já não é fácil, por conta que nós vivemos relações que precisamos por uma necessidade de reparação, de expiação. Então, não são relações fáceis, muitas vezes foram inimigos nossos em vidas passadas. Então, às vezes, vai destruir por conta de palavras que foi dita sem a gente pensar. Então, quantas vezes um pensamento negativo repetido diariamente se transforma em desânimo, em tristeza, em enfermidade espiritual. É aquilo que eu falei, é aquele pensamento que fica ali, murmurando o tempo todo nós. Já reparou que acho que muita gente já passou por isso, né? Quando a gente está com alguma coisa que a gente não consegue resolver aquilo, e a gente fica o tempo todo, a gente pode fazer 1000 coisas durante o dia, mas o pensamento não sai da nossa cabeça. Se a gente não conseguir resolver isso, trabalhar isso, e muitas vezes a gente precisa orar muito. Pedir a nosso mentor, pedir intuição, pedir... Às vezes a gente está tão assim, vamos dizer, influenciado por esses pensamentos que a gente não consegue nem conseguir entender ou compreender, né, o que está chegando para a gente através de uma intuição, através de uma ajuda da espiritualidade maior. Mas um pensamento de esperança pode salvar alguém. E é aquilo que eu falei. Quantas pessoas aí não precisam que a gente chegue lá, que a gente dê um ombro amigo, que a gente dê uma palavra, né, que a gente não julgue, que a gente escute. Hoje, tá muitas pessoas que eu trabalho na saúde, acho que Ramon trabalha na educação também percebe muito isso, o tanto de pessoas que estão desequilibradas precisando de ajuda. E a ajuda, às vezes, é só de ser escutado. Porque hoje o difícil é alguém ser escutado. Porque quando você vai falar com alguém, aí você chega, pô, estou passando, mas isso aí está acontecendo comigo também. Você não espera nem o outro terminar, já está falando do seu. Porque é um querendo... Por isso que paga o psicólogo escuta sem falar nada. Ali está recebendo para isso. Então, assim está o mundo, né? Muitas pessoas precisando de que alguém o escute sem julgamentos, sem preconceito. Então, uma oração sincera pode aliviar uma dor muito profunda, inclusive para desencarnados também. Às vezes a pessoa fala, como é que eu posso ajudar meu pai, minha mãe, ou até o ente que eu não conheço bem, né? Alguém que já desencarnou, através de uma oração. Sem estar falando, vamos dizer assim, às vezes a pessoa vai para um enterro, vai para o sepultamento, chega lá, vai falar, fulano tá, mas fulano não. Ali mesmo no caixão, né? Tá lá no caixão, a pessoa está falando mal. Tudo ali a pessoa vai escutar, porque a gente sabe que a morte não existe. O espírito está ali muitas vezes vivendo aquela situação de um velório, sem saber que o velório é dele. Às vezes ele se dá conta, às vezes não. Então, a gente tem que trabalhar isso, já começa a trabalhar isso, nossas palavras, de ter a caridade para aquelas também que se foram, sem julgamento, sem preconceitos. Então, oração sincera para aliviar uma dor profunda, tanto de um encarnado quanto de um desencarnado. Uma mente equilibrada pode transformar um lar inteiro. Quantas vezes a pessoa vive em situações de lares bem desequilibrados, e às vezes tem aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que é mais equilibrada, que é mais espiritualizada, aí consegue resolver aquela situação. Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. Tá contando um caso que aconteceu com o irmão, vamos tentar resolver a situação sem colocar mais fogo na fogueira, vamos dizer assim. Tentar levar para aquela pessoa a razão, né? Que muitas vezes é isso que está precisando. Então, a gente tem que ter esse cuidado de a gente estar sempre tentando levar o equilíbrio para o outro, com as palavras, com os pensamentos. Pensar bem realmente é viver melhor. É isso que a gente precisa. Então, eu falei que a gente ia falar do pensamento, da vontade e da fé. Então, a vontade e pensamento e ação é o tripé do nosso fortalecimento espiritual. Porque a gente pensa, mas a gente precisa ter a vontade também. Muitas vezes a gente consegue até... eu penso várias coisas que eu preciso mudar em mim. Um exemplo. Ou eu preciso várias coisas que eu preciso fazer, mas eu não tenho vontade suficiente para colocar em prática. E o livro dos Espíritos fala muito isso, que o que falta na gente muitas vezes é vontade. A gente sabe às vezes o que tem que fazer, mas não tem aquela vontade suficiente para seguir adiante, seguir com aquela atividade, com aquele trabalho. E a fé é o que vai dar a base, né? É o que vai nos sustentar para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer com essa base realmente que é a fé que a gente precisa ter. Não só a fé na espiritualidade em Deus, mas a fé em nós. Acreditar que nós podemos sim, nós podemos fazer melhor. Então esse é o tripé, né? É o pensamento, é a vontade e é a ação que a gente vai colocar em prática através do nosso pensamento.
Então, muitas pessoas desejam mudar realmente, mas elas não decidem mudar. Elas compreendem que precisam mudar, mas não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não adianta, que eu não mudo. E tem gente que nem quer. E não é a gente que vai mudar o outro. Isso é importante também. Porque muitas vezes nós queremos mudar nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossos maridos. A gente não vai conseguir. A gente só pode mudar uma pessoa, que é quem? Nós mesmos. Então, a gente muitas vezes quer paz, mas a gente alimenta conflito. E isso já começa através do pensamento. Então, se eu quero paz, eu tenho que alimentar paz. Paz no meu lar, paz no meu trabalho, paz na minha religião em que eu me encontro. Toda vez que haver uma discórdia, que haver um problema, vamos levar a paz, o equilíbrio. Se eu quero essa paz, eu preciso primeiro também exteriorizar essa paz em mim. Né? Querem crescer espiritualmente, mas permanecem presos aos mesmos hábitos. É o homem velho. Eu quero evoluir, eu quero melhorar. É como alguém que chega, por exemplo, faz um exame de sangue, uma coisa assim, dá o triglicérides lá em cima. Como eu já vi casos, 600, 700. Aí o médico vai dizer o que para ele? Ó, você precisa comer, não pode comer isso, não pode beber isso. Ah, não, me dá um remédiozinho aqui que resolve, porque eu não quero cortar nada. Eu quero continuar comendo tudo. Não vai conseguir. Então vai ter uma hora que para a gente crescer espiritualmente, a gente vai ter que tirar muita coisa ainda que a gente faz, que a gente alimenta, que a gente pensa, que só faz nos atrasar. E a vontade é essa força que vai colocar o pensamento em movimento. Eu penso em algo, eu preciso trabalhar mais a caridade. Eu preciso mais fazer isso. Eu tenho a vontade. É a vontade que vai colocar isso em ação. Né? Então, ter bons pensamentos é importante, sim, mas é a vontade que vai fazer com que eu vá agir de acordo com aquele pensamento. Então, sem vontade firme, a gente desiste muito fácil. Porque a gente não tem realmente aquela energia, vamos dizer assim, para seguir adiante. A gente abandona os compromissos espirituais, compromissos que nós fizemos quando nós aqui encarnamos. Antes de a gente encarnar, quando a gente estava no mundo espiritual, fazendo nosso planejamento, a gente já planejou tudo direitinho que a gente tinha que fazer aqui, muitas coisas. Mas a gente chega aqui e perde o quê? A gente abandona nossos compromissos. E abandona por quê, muitas vezes? Talvez é por medo, às vezes é por estar não sair da zona de conforto, dá muito trabalho. E ali vai, empurrando. Quando retorna, cadê que o mentor chega lá? E aí, Márcia, cadê tua bagagem aqui? Tá vazio. Tá igual como eu cheguei. Porque eu só pensei nas coisas materiais. Não é isso? Então, a vontade é uma conquista interior e André Luiz afirma que a vontade é o leme da vida. Então, sem vontade, a gente não consegue sair do lugar. Para a gente amanhecer, para a gente acordar todo dia, sair da cama, apesar dos problemas, das dificuldades, a gente tem que ter muita fé, muita vontade, muita energia, porque às vezes dá vontade de não sair, né, gente? A verdade é essa. Então, a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado ao certo grau de energia. Então, é de acordo com essa vontade que vai me dar energia para agir de acordo com o pensamento que eu estou criando. Então, que a gente possa botar essa vontade em coisas boas. Porque a gente pode perceber aqui e refletir quando é algo que não é tão bom, como a gente age rápido. Muitas vezes. Como a gente faz rápido? Agora, quando é algo que precisa me transformar muito, modificar muito, né? Porque para eu fazer aquilo, vou ter que mudar isso, mudar aquilo. Aí a gente estagna. A gente não tem vontade de seguir adiante e acaba até desistindo, né? Então, a gente sabe que é essa vontade que vai nos ajudar e vai dar força, né? Para o pensamento seguir adiante. E a fé? A fé, ela é verdadeira, ela não se limita a crer, mas a transformar o modo de a gente viver. Não basta só eu crer porque Márcia está falando, porque o padre está falando, porque o pastor está falando. Não. A gente tem primeiro, a gente sabe que a fé é raciocinada, né? Que Kardec traz para a gente, que é aquilo que eu tenho que compreender para crer, mas isso tem que transformar o meu modo de viver. Senão vai ficar só nas teorias. Eu vou saber todo o evangelho, mas não vou colocar em prática. Eu vou saber o que é o bem e o que é o mal, mas não vou colocar em prática. Vai ficar só na teoria. Então, eu preciso colocar em prática. Então, a fé é a luz que permanece acesa, mesmo nas noites mais escuras da nossa alma.
Porque todos nós já passamos por essas noites escuras, por aflições, por desemprego, por perda de ente querido, por relacionamentos que acabaram de forma bem desastrosa. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por situações que achava que não tinha nem vontade de levantar no outro dia nem de acordar. Né? Mas a gente tem que ter essa fé, que vai nos ajudar a permanecer de fé. E não é uma fé cega, é a fé raciocinada. É acreditar que Deus está presente, mesmo quando a gente não entende por que está acontecendo aquilo com a gente. Mesmo que a gente não entenda por que, Senhor, estou passando por isso. É a gente ter a fé e a certeza que Deus está lá, como sempre, segurando nossa mão e nos acompanhando. Então Jesus disse o quê? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer aquele monte o que? Aquela montanha. Passa daqui para lá e ela passará. Então a fé, ela não vai eliminar os meus problemas, mas ela vai me dar força e coragem para saber passar por eles de uma forma melhor. Que eliminar não vai, até porque a gente sabe que a gente aprende, né? A gente vem aqui para aprender e a gente aprende muito através do quê? Das dificuldades, dos problemas, porque a gente ainda daquela forma que a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Não é isso? Então a gente vai ter que passar por tudo isso, mas se a gente tiver a fé vai nos ajudar muito. Então quem possui fé suporta as provas com mais serenidade, com mais equilíbrio. Vai entender que a dor vai educar e vai aprender a confiar no tempo de Deus. Porque às vezes a gente está passando por alguma situação que a gente não entende, e por que que isso demora tanto de passar? É porque o tempo não é nosso, é o tempo de Deus. A gente quer que passe rápido, mas é o tempo de Deus. Deus é que vai saber quando aquilo termina. E a gente tem que ter o quê? Serenidade para compreender isso, né? Tem que ter muita fé para entender isso. Então, há momentos em que tudo parece perdido. A enfermidade vai chegar, as perdas vão aparecer e o coração vai se cansar. Mas é nesse instante que a fé vai nos sustentar. A fé vai nos lembrar de quê? Que nenhuma lágrima é ignorada por Deus, nenhuma oração sincera fica sem resposta e nenhuma dor é eterna. Tudo que a gente passa, tudo, é como a Emmanuel falou para Chico, tudo passa. As coisas boas, Chico, passa, mas as coisas ruins também. Então, tudo que a gente estiver passando hoje, a gente tem que saber entender que um dia vai passar, mas que a gente possa passar por isso com equilíbrio, com serenidade, que a gente possa aprender, extrair o melhor daquilo que a gente está vivendo. Então, quando o pensamento, vontade e fé, que é o que a gente está falando aqui, caminham junto, a gente vai se fortalecer profundamente, né? Porque o pensamento vai nos iluminar, a vontade vai realizar aquilo que eu estou pensando e a fé vai nos sustentar, que vai ser a base de tudo que a gente precisa, para nos sustentar em pé sempre quando a gente cair. Então, a pessoa pode transformar completamente sua existência quando aprende a disciplinar a mente. Se eu aprender a disciplinar a minha mente, a disciplinar meus pensamentos, eu vou mudar totalmente a minha vida. Ah, Márcia, é fácil? Não, mas a gente pode começar a exercitar isso. Né? A gente vai fortalecer a nossa vontade e a gente vai confiar mais em Deus. Tudo dependendo, né, desse aprendizado que nós vamos ter. Então, pessoal, chegando aqui ao final, que tem gente que está cochilando, vamos lá, reflexão final para a gente. Eu vou deixar essa mensagem aqui para a gente poder refletir, né, sobre nós mesmos, cada um aí a seu modo. Então, talvez hoje existam pessoas aqui carregando dores silenciosas. Talvez alguém esteja cansado, desanimado, sem forças para continuar. Mas Deus jamais abandona um filho sequer. Dentro de você existe uma força maior do que imagina. Seu pensamento pode se renovar, sua vontade pode recomeçar, sua fé pode florescer novamente. Não importa quantas vezes a vida tenha ferido seu coração. Enquanto houver fé, haverá caminho. Enquanto houver vontade, haverá recomeço. Enquanto houver um pensamento voltado para Deus, haverá luz. Então, que a gente possa levar isso nos nossos corações, diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições, dos nossos problemas, e colocar sempre Deus na frente de tudo, porque sempre as coisas vão passar e as coisas vão, né, fluir. E que a gente possa sempre estar vigiando nossos pensamentos, porque ele é muito importante para a nossa caminhada. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar aqui essa noite. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E a gente vai agora finalizar com os passos que a gente vai fazer, certo? Obrigada.
Como tá? É. Eu não sei se estou com Deus. Tranquilo. Gilberto Raimundo. Deixa aberto. Gilberto, vai deixar a porta aberta, né? Deixar a porta aberta, né? Não gostava. É. Fechou? Ah, eu não gostei, não gostei do filme, achei muito. Gostei mais da outra. Esse mais da hora. Até parece.